Então, novamente, olá, amigo do Efluente. Você que está acompanhando aí já veio da parte 1, veio da parte 2. Agora estamos indo para a parte 3 dessa sequência muito boa, muito intelectual, muito prática, que com certeza quem tem o sistema ou pensa em ter, ou até quem projeta o sistema, vai conseguir aproveitar muito do que a gente está falando nesses 2 episódios e que a gente vai falando no terceiro, talvez fale no quarto. A gente está dando sequência aí nessa parte de MBBR, junto com o pessoal da EcoClass, né? Se você chegou direto nesse episódio, ou se você já escutou os outros. Se você não escutou, tem mais 2 antes desses que são muito interessantes também. Então, a gente segue aqui com o meu pai Marcelo, com o Fábio aí, resolvendo tudo que é dúvida que a gente tem, compartilhando a experiência, e vamos dar sequência nessa linha. Muito legal. Eu acho que essa conversa que a gente está construindo aqui, e nessa parte 3, o que eu acho que a gente poderia trabalhar é a própria questão, né, a formação do biofilme, essa questão do biofilme em si, que a gente pode aprofundar em termos de conhecimento nessa área, que fazem, de fato, aí uma diferença, um diferencial do que eu estou buscando, entendendo, né, do MBBR. Então, eu queria que o Fábio pudesse, então, falar sobre essa formação, o biofilme em si, e o que a gente pode ter de importante dentro dele. A gente já falou algumas coisas, né, quando a gente falou lá de nitrificação, desnitrificação, a própria questão do start, a gente abordou algumas coisas, mas tem outras questões que eu acho que a gente pode aprofundar um pouco aqui, e que eu queria que o Fábio, então, buscasse ou desse um início com essa parte mais conceitual, talvez, e a gente fosse caminhando no assunto aí. Bacana. O biofilme, ele é uma estrutura muito rica de informação, porque se a gente sai do nosso mundo do saneamento, a medicina estuda o biofilme, porque ele é importante no quadro de algumas patologias, o mais básico, a nossa cárie. O setor de alimentos também se preocupa com o biofilme. O pessoal que trabalha com trocadores de calor, chillers, com caldeira, se preocupam com o biofilme, justamente por ser uma estrutura que cresce rápido e que dá resistência e que não é tão fácil de tirar. Quer dizer, isso é muito ruim para esses 3 setores, mas é muito bom para nós, porque oferece a oportunidade de selecionar com atributos de engenharia dentro do meio ambiente operacional reacional do trem de aeração, bactérias que vão ser úteis na estabilização do nosso esgoto. Então, a grande vantagem do biofilme é congregar bactérias, um conjunto de bactérias bem diversa, que vai formar uma estrutura protetiva para si e que vai permitir agrupar outros micro-organismos típicos de biomassa em suspensão de lodo ativado. Protozoários, micrometazoários, como rotíferos, nematóides, enfim, todo esse conjunto de micro-organismos viverão muito bem lá no biofilme. E essa estrutura que vai se formando, como se fosse uma casa térrea, que de repente a família teve um pouquinho mais de grana, aqui no Brasil é típico, pelo menos aqui em São Paulo o pessoal adora fazer isso. Vamos fazer um puxadinho para cima, mais um, e vai crescendo, andares. Só que não é uma estrutura compacta e coesa. Alguns autores, alguns pesquisadores costumam até fazer uma comparação, salvo as devidas proporções, que dentro do biofilme, como eles se formam de maneira separada, não é um grudado no outro, formam canais que se assemelham ao sistema circulatório primitivo. Quer dizer, isso facilita que o líquido externo permeie até mesmo nas camadas mais profundas, levando substrato, levando gás, permitindo essa homeostase, essa troca entre esses 2 meios. Então, faz com que o biofilme seja viável do começo ao fim. Dada também a sua espessura, independentemente dessa questão desse sistema circulatório, a gente consegue também observar a mesma coisa que a gente observa num floco biológico bem desenvolvido. Uma área aeróbia e uma área anóxica ou anaeróbia. Vai depender de ter nitrato ou não. Ter nitrato é uma zona anóxica, não ter nitrato é uma zona anaeróbia, mas basicamente uma área onde há bactérias cujo metabolismo energético utilizam o oxigênio como meio de oxidar a matéria orgânica e uma área o metabolismo energético não usa o oxigênio, ausência de oxigênio. Por isso que até eu consigo observar o fenômeno de nitrificação e desnitrificação simultânea, né? O NDS. O NDS tem como marca acontecer
a nitrificação e a desitrificação no mesmo lugar, no mesmo reator. Então, o biofilme ele promove isso. Também promove a possibilidade do desenvolvimento de organismos acumuladores de fósforo, os PAU, que são conjuntos de bactérias muito específicas, cuja habilidade em retirar fósforo do ambiente é muito maior do que as bactérias tradicionais. E essas bactérias, elas gostam muito de intercalar um ambiente anaeróbio com um aeróbio. Quer dizer, o biofilme, ele oferece um espaço para desenvolvimento de micro-organismos interessantes que a gente encontra no seu comparativo de lodos ativados. A vantagem que ele tem, você não vai ter booking filamentoso, não vai ter o excesso de filamentosas entupindo o biofilme. As filamentosas, elas não oferecem esse perigo. O que pode acontecer, que isso também pode acontecer nos lodos ativados, no crescimento de biomassa em suspensão, é o booking viscoso. O booking viscoso é quando, por questões alta concentração de matéria orgânica, pouca concentração de nutrientes, problemas com aeração, você tem um desenvolvimento capenga dos micro-organismos. Eles liberam muito EPS, acabam ficando volumoso, agregando água, crescem demais de volume, mas não tem bactéria lá dentro. Isso é até interessante, porque muita gente acha que eu tenho que pegar uma biomídia e enxergar lá um biofilme grosso. Não. Biofilme grosso não quer dizer que tem muita bactéria, quer dizer que tem um biofilme grosso. Na teoria de lodos ativados, lá com Van Handen e Maré, a gente tem a questão dos sólidos ativos, né? Sólidos inertes, sólidos ativos e os sólidos totais. Né? Esses sólidos ativos representam as bactérias propriamente ditas, aquelas que vão comer. Então, quer dizer, eu tenho que ter no meu biofilme muita bactéria. E aí eu não consigo ver isso só com o olhar da espessura. Mas, independentemente disso, se você pegar uma biomídia e remover o biofilme e colocar numa lamínula no microscópio, você vai ter uma imagem muito semelhante de um lodo ativado. Você não vai ver o floco biológico, você vai ver a biomassa espalhada, porque você descolou-a da superfície. Aí você vai ver protozoários, você vai ver protozoários pedunculados, você vai ver rotíferos. Você vai ter uma imagem que, para quem é afeito a esse tipo de acompanhamento microbiológico em lodos ativados, muito semelhante com o de aeração prolongada. A aeração prolongada ele trabalha com uma idade do lodo altíssima, uma retenção celular muito alta. E o biofilme oferece isso. Você vai ver muito micrometazoário, muito rotífero, muito protozoário pedunculado. Não que isso quer dizer que seja um lodo com alta idade do lodo. Por quê? Eu não consigo, pelo menos até hoje, não há um procedimento para controlar a idade do lodo. Eu não consigo criar uma operação, um mecanismo que regule o momento exato em que eu tenha que ter um desprendimento X do biofilme. Esse é um grande desafio. As questões hidrodinâmicas, o reator, a aeração, biomídia, tudo isso tem que ser muito bem pensado e dimensionado para eu tentar controlar essa formação do controle da espessura do biofilme. Mas eu não consigo ter não consigo pegar o parâmetro idade do lodo e aplicar diretamente na biomassa que está se soltando do biofilme. Eu não tenho esse controle. E isso é um grande problema para os projetistas. Porque a gente não tem hoje uma planilha, igual você tem por aí afora, do Maré, enfim, que você tem lá um passo a passo para dimensionar o lodo ativado. Isso, para o MBBR, dá mais trabalho para o projetista. Alguns optam por dimensionar o projeto como se fosse o lodo ativado. Vai indo lá, lodo ativado, aí chegou num ponto, cata tudo isso, e aí transforma em biomassa aderida e em MBBR, porque ainda é muito difícil, nós não temos uma teoria que dê suporte a essa compreensão. Mas o biofilme ele é muito rico de micro-organismo. Legal. E agora, talvez, olhando por uma questão, tem alguma coisa já da experiência de vocês, literatura, enfim, que dê um indicativo quando é melhor eu iniciar um sistema a partir de um bioestimulante, de uma bioaumentação, ou de um sistema em que eu traga um lodo, né, um lodo ativado de um outro, ou mesmo de um processo natural em que esse biofilme vai se formando. Tem alguma relação que vocês observam que é mais interessante de um lado, sei lá, tempo, eu preciso que seja mais rápido, tipo de efluente, então, que tenho já uma contaminação um pouco mais característica e outro não. Tem alguma relação nisso que a gente pode colocar como um indicativo, né, da formação do biofilme, em que o meu processo de início seja mais adequado, vamos dizer assim?
Tem três, entre as possibilidades, eu vou citar aqui três, me cobrem, tá? Para de repente eu esqueço no meio do caminho. Uma delas é a básica, eficiência. Eficiência está caindo, é porque não tem bactéria comendo. Então, você tem que olhar o que está acontecendo no conjunto da obra. Com a biomassa em suspensão, essa tarefa é um pouco mais fácil, porque, primeiramente, o que você vai fazer? Vai lá no tanque de aeração, pega uma alíquota, manda para o laboratório, faz sólidos em suspensão totais, sólidos em suspensão voláteis. Você tem como, com o SSV, os voláteis, estimar. É uma mera estimativa. Agora, então, a análise da eficiência, medir DQO, DBO na saída, é um parâmetro que te dá uma dica de que você tem que olhar com carinho, porque alguma coisa está acontecendo com os seus camaradinhas lá no tanque de aeração. Aí, tá, a gente vai para a segunda possibilidade, olhar que a gente tem que ter. O comparativo de bactérias, o quantificar indiretamente essas bactérias. Como que eu sei se eu tenho bactéria suficiente ou não? Novamente, num lodo ativado, relação SSV-SST me dá uma ideia de como estão as coisas. Para a biomassa aderida, eu também consigo fazer isso, só que ela é um pouco mais trabalhosa. Eu tenho os sólidos totais aderidos que eu preciso quantificar. A literatura ela traz algumas metodologias para eu quantificar o quanto que eu tenho de massa por metro quadrado, gramas por metro quadrado, e o quanto que isso equivale em termos de miligramas por litro de SST, por exemplo. Então, a medida dos sólidos totais aderidos é também um indicativo para eu avaliar como que está a formação desse meu biofilme, não usando como único elemento o olhar meu lá. Ih, tá pouco, tá muito. Analiticamente, é um pouco mais trabalhoso. Você tem algumas metodologias, todas elas... não existe essa é a melhor. Eu tenho uma metodologia que eu acho bacana, que é utilizando... Eu pego um conjunto de biomídias, de forma empolada, eu meço o volume que elas ocupam, e conto quantas tem. 12 biomídias ocupam 200 ml de volume. Tá. Aí eu vou pegar essas 12 biomídias, com uma escova ortodôntica, eu vou remover toda a biomassa interna. Toda. Vou limpar elas. No final, elas têm que ficar o mais limpo possível. E essa biomassa que eu raspei, eu vou quantificar como se fosse um SST. Vou filtrar e vou ter uma massa. E aí, através de cálculos, eu vou conseguir chegar, porque eu tenho uma massa, eu tenho um volume de biomídia, eu tenho uma área dentro dessas 12 biomídias que eu conheço, então eu consigo fazer aí umas aproximações e chegar numa massa por área e numa concentração miligramas por litro. Isso é um indicativo, e é um indicativo que tem que ser /monitoramento, porque a norma ela fala em absurdos 12 gramas por metro quadrado. Isso daí é uma coisa assim absurda, nunca vi, nem a literatura mostra. A gente tem aí para a biomídia convencional de PAD 6 gramas por metro quadrado. Mas, novamente, eu preciso ter essa análise, porque aí eu vou ter, ao longo da minha operação, que eu tenho de 4 a 6 gramas por metro quadrado de SSV ou SST que seja, se eu não conseguir fazer SSV. E isso me dá uma boa eficiência. Legal. Se, de repente, a minha eficiência cair, eu faço essa análise de sólidos totais aderidos, e eu vejo que está baixo o valor, é sinal que eu preciso intervir nesse quesito, porque eu estou perdendo biofilme. Está com 2 gramas por metro quadrado, por exemplo, e a minha série histórica é de 4 a 6. Alguma coisa está acontecendo, então eu preciso também olhar para o todo, pensar numa bioaumentação, pensar em introduzir um inóculo, pensar em como eu posso reverter esse quadro. Então, medir eficiência, medir sólidos totais aderidos e olhar para o meu efluente. Se, de repente, eu passo a receber um novo efluente dentro de uma indústria, onde eu tenho um novo recebimento, eu preciso entender qual é a dele. Eu preciso entender se ele é biodegradável ou não, se a minha bactéria vai comer ou não. E aí, para isso, tem o terceiro olhar, que são os ensaios de respirometria. Respirometria é uma técnica que mede como a bactéria respira. E a respiração, o consumo de oxigênio da bactéria, é em função do tipo de substrato que eu ofereço para ela. Então, com o ensaio de respirometria, além de me permitir tirar parâmetros cinéticos de crescimento de bactéria e coisa e tal, eu consigo avaliar a biodegradabilidade ou o nível de toxicidade e inibição que o meu efluente vai oferecer. Estou numa indústria com uma planta de MBBR ou de lodo ativado, vou receber um novo efluente, faço um ensaio de respirometria, vejo como que ele vai se comportar no meu tanque. Vejo se, de repente, eu preciso pensar em mudar o TDAH, mudar a porcentagem de biomídias lá dentro. Estou com 30%, vou precisar colocar mais 10%.
eu tenho até 70, posso ir crescendo. Mas aí eu olhando para a característica do meu efluente, em termos de aceitabilidade do meu conjunto de micro-organismos, eu consigo precaver um eventual choque e queda de eficiência. Então, basicamente, seria isso. Para eu pensar em bioaumentação, introdução de inóculo, eu colocaria isso no final da fila. Eu primeiro avalio a minha estação. Como que está a minha relação alimento-microorganismo? Como que está o meu nível de oxigênio dissolvido? Como que está... da mesma hora, eu pego a minha biomídia, raspo, dou uma olhada no microscópio, como que está a minha microbiota? Se bem que essas informações todas precisam de um histórico. É como se, por exemplo, hoje, fazendo uma alusão ao autoexame de mamas. Hoje, imagina uma mulher de 55 anos que vai fazer a primeira vez o autoexame de mamas. Ela vai tocar a sua mama pela primeira vez. Ela vai encontrar tantas saliências, que pode ser glândula mamária, que ela pode ter dificuldade de avaliar, poxa, será que isso aqui é um caroço? Ai, meu Deus, será que isso aqui é um tumor? Se ela faz isso desde o início da sua puberdade, ela consegue ter um conhecimento da sua mama. Ela consegue inferir, opa, aqui não tinha isso, hein? Ah, não, aqui beleza, tinha, normal. É a mesma coisa do operador e operadora. Se ele não tem um histórico de como era, é uma informação perdida. Ah, hoje eu vou vou olhar no microscópio. Não vai servir de nada. É uma fotografia de momento que não diz... É por isso que realmente... Aí, novamente, a questão prática. O laboratório, ele não tem que gerar resultados. Ele tem que conversar com o operador. O operador não tem que gerar coleta de amostra. Ele tem que entender desse resultado. Se esses dois mundos não se conversam, é apenas protocolar. É apenas para gerar documento, gerar... sabe essa moda que está agora do operador ter que tirar foto e mandar para o grupo de WhatsApp? Tira foto de tudo. Quem está olhando para essas fotos? Tem alguém olhando ou é só para encher arquivo de mídia? Então, voltando aí para a tua pergunta, Marcelo, eu tenho que ter um controle, um histórico, que me permita saber se é o momento de agir dessa ou daquela forma. Senão, é gosto da natureza. Legal, é legal. Eu acho que isso é importante, porque mesmo que a gente não tenha esse protocolo, vamos dizer assim, eu vou precisar, e de novo necessito de um conhecimento bem aprofundado para que eu faça uma escolha. E, de novo, não é apenas uma escolha, sabe? Eu vou para aqui, eu vou por ali, né? E aí, de novo, e aqui nada de errado, mas que eu não fique tendencioso ou para um lado ou para outro, né? Porque realmente... E, de novo, como a gente falou lá no primeiro episódio, né? Eu acho que a gente tem o espaço e a ideia para tudo, né? Tem espaço para todo mundo, né? A área do saneamento, a área do tratamento de efluentes, tem espaço para tudo. E eu acho que isso é muito legal da gente conversar, né? Dar um exemplo? Sim, senhor, vamos lá. É rápida. Usando novamente a UR Pirajussara como exemplo. Num dado momento, houve um problema operacional que ninguém conseguiu entender o que aconteceu. O fato é que houve uma carga de polímero vindo lá da área de desaguamento de lodo muito grande, que colmatou a biomídia, aquelas quadradinhas que eu mostrei para vocês, de poliuretano, ela virou uma bola. E isso colmatou as telas de proteção, que eu acho que também é um assunto legal para depois a gente abordar. Legal. E que, para ter uma ideia, essas telas de proteção que tem no tanque de aeração, elas foram projetadas para, num grau tal de colmatação alta, 80% de colmatação, ela ainda garantia a passagem de vazão nominal. Mas entupiu tudo e houve um transbordamento. A gente procura por aí afora, já deve ter acontecido isso com outras pessoas, mas o que fazer? A gente quebrou a cabeça até optar por aplicar diretamente no tanque de aeração um PAC, um policlorito de alumínio, e trabalhar com batelada. E deu certo. O PAC ele coagulou esse material excessivo, retirou-se, começou a se fazer drenagem dessa gororoba todo e resolveu. Então, a gente tem que... E aí, agora, isso virou um protocolo. Quando a gente começa a ver que está ocorrendo algum problema de colmatação, a mídia está com um aspecto estranho, a gente entende agora que a aplicação de um coagulante ajuda a limpar a biomídia, não como apenas limpou a vida que segue, mas dá tempo, dá sobrevida, dá respiro para você entender o que provocou. E isso vira um procedimento operacional padrão para esse tipo de evento. Só que isso tem que estar registrado. Isso não pode ser uma tradição oral, que passa de operador para operador. Uhum. E a gente peca muito por isso, em tradição oral. Tem um operador antigo que sabe tudo de cabeça. Se ele morre ou pede demissão, levou toda a informação. Todo o ganho de conhecimento,
em termos daquela planta em particular, tem que estar registrado num procedimento operacional padrão, dentro lá de um conjunto de problemas operacionais típicos, para que o futuro seja mais fácil de ser lidado. Isso eu vejo uma grande dificuldade nessa linha, né? Da gente conseguir olhar para essa questão da retenção de informação independente das pessoas, né? Mesmo o consultor, ele não vai estar ali sempre, ele vai ser passageiro, né? O próprio responsável técnico pode ser passageiro, como operador também pode ser passageiro, né? Só que o operador está ali no dia a dia, mas eu acho que tem que ter um suporte para que esse tipo de conhecimento passe, aí vamos colocar assim, de geração para geração, né? Que a gente tenha nessa troca de operação, que é sempre ruim, mas ela acontece, ela é inevitável, né? Que bom que eu tenho um operador que ficou lá 25 anos, 30 anos, 35, saiu, você aposentar e agora está entrando um outro operador que vai ir para uma outra linha, né? Que bom que a gente tenha isso, e eu sempre observei dentro das nossas consultorias e responsabilidade técnica de que certamente o conhecimento do operador era muito importante, né? E um operador de muito tempo, ele consegue sim fazer esse processo de adequar a operação para manter a eficiência dentro do padrão que precisa. Mas, de novo, está com ele, né? Até que ponto... Imagina só, Marcelo, como que eu vou saber, como eu entrei agora na planta, como que eu vou saber qual que é o aspecto da biomídia boa, da biomídia com um biofilme bacana? Porra, você tem um álbum de fotografias mostrando como que é a biomídia, um aspecto legal, e como que a biomídia pode ficar, dependendo da situação, isso me ajuda pra caramba a adquirir um conhecimento rápido e que não comprometa o meu trabalho. Quanto tempo esse cara vai gastar para chegar nesse conhecimento, né? Ele vai ter que... lá numa foto. Então, e aí, nesse caso, é importante, porque o biofilme, da mesma forma que ele se desenvolve muito rápido, ele vai embora muito rápido. O pessoal tem mania de achar que só porque é MBBR pode barbarizar com oxigênio dissolvido. Trabalhar com 5, 6. MBBR você consegue trabalhar até com 3, 3,5, até com 4 miligramas por litro de OD. Mas tem que se entender que quanto maior é essa introdução de oxigênio, nem estou levando em conta o custo energético, o dinheiro, mas quanto maior é essa introdução de oxigênio, maior é o nível de turbulência. E aí aquele controle saudável das questões de tensão de cisalhamento que o fluxo promove no biofilme pode ser prejudicado, porque aí eu posso começar a raspar todo o biofilme nesse turbilhão, nessa máquina de lavar que eu estou fazendo uma geração, e meu biofilme vai embora. Então, eu preciso realmente conhecer o meu biofilme, saber o que tem lá dentro, saber o quanto eu quero que tenha lá dentro e controlar minha planta para que ela siga isso, porque não é um processo natural. Quer dizer, é um processo natural sob controle de parâmetros de engenharia, é algo técnico. Não é a gosto do operador da manhã, ou da noite, ou do gestor, ou de quem quer que seja. Existe um documento que norteia tudo isso, e que, se ele for seguido, se for bem feito, o resultado vai ser bom. E são poucas as empresas que têm esse nível de detalhamento, né? Sim. Mas é uma coisa que a gente conversando aqui, até na FENASAN e por experiência, que a gente vê que nenhum sistema faz milagre. Tem vários sistemas e equipamentos bons, mas a gente vai voltar para ter um controle, ter um operador treinado, ter um operador capacitado, ter um gestor capacitado, ter um controle do que está acontecendo, o que é normal, o que não é normal, e às vezes isso até para otimizar o próprio investimento da empresa. A empresa que comprou um sistema, ela investiu um capital nisso. Se chegar num ponto onde esse sistema não está funcionando, e então eu vou contratar o Fábio, vou contratar o Marcelo, eles vão lá olhar a situação para ver o que vai atender. A primeira coisa que o pessoal vai olhar, tá, mas qual que é a eficiência que está tendo? Já teve eficiência a mais? Já foi pior? Mudou alguma coisa na fábrica? Ah, não, sempre. E a resposta básica de quem não controla necessariamente os lados. É mais ou menos assim. Foi assim, mudou nada. Bem à tarde, que o operador da tarde é mais velho, ele vai saber te responder isso. Não, o operador da manhã, ele está aqui há 20 anos, ele sabe te responder. O operador hoje, quando ele é contratado, ele ganha um cone IMOF e fala, boa sorte, fião. Vai lá e opera. Porque é muito importante ter esse controle, ter esse histórico, justamente até para essa tomada de decisão, né, Flávio, que você falou. Quantas situações, né, de consultoria a gente pegou que os primeiros meses eles eram dedicados exclusivamente a fazer um diagnóstico porque não se tinha um histórico.
Então vou ver o que está acontecendo, ou o que vai acontecer a partir desse período, para então ter uma tomada de decisão. Quando, na verdade, a gente pega um conhecimento especializado, de vocês dois, por exemplo, e poderia, nesse mesmo período de diagnóstico, com uma base de dados mais organizada e um histórico melhor, ter uma tomada de decisão mais rápida. Né, utilizando até o recurso. E vamos falar que quase sempre quando a gente vai numa consultoria dessa, o bicho já está pegando, né? Sim. Então, tempo é uma coisa que você não tem. E o pior é que no meio disso tudo, a parte mais afetada é a parte fraca, que é o operador e a operadora, que é cobrado a oferecer uma eficiência, porque isso, infelizmente, eu já ouvi do tipo, eu comprei o equipamento tal, que é para que o equipamento me dá 99% de eficiência. Se vira. E ele se vê sem capacitação técnica, porque não depende só dele, sem ferramentas de monitoramento, sem informação nenhuma, tendo que simplesmente fazer mágica. E ainda sendo culpado, porque também esse operador não... Vou trocar de operador, vou trocar de operadora. É uma vida muito, muito complicada, e não há um órgão de classe para defendê-lo. Legal, verdade. Eu acho que uma coisa que nós tínhamos falado aqui, talvez que a gente pode fechar esse episódio, e talvez ir para a parte 4, que eu queria trabalhar uma outra linha de raciocínio, que era aquela questão das telas que tu tinha colocado, que eu acho que era importante dentro do processo de biomídia, que talvez esteja com essa questão da formação do biofilme ou não, mas que tu entendeu que era importante a gente fazer uma relação aí nesse processo de operação, vamos dizer assim, do reatores com biomídia. O desejo e necessidade é que as biomídias fiquem no tanque de aeração, que elas não sejam levadas para o decantador. Que se de repente você trabalhar com um processo IFAS, onde prevê o retorno de lodo, que elas não sejam levadas também. Enfim, é necessário você ter uma proteção no teu reator para confiná-las dentro do reator. E aí o que é importante? Telas, elas estarão imersas no líquido corrosivo e elas serão área superficial para desenvolvimento de biofilme. Quer dizer, você tem o risco da corrosão, dependendo do material que você usa, e você tem o risco da colmatação, dependendo da forma como ela é dimensionada e instalada. Se você quer economizar e compra aí uma tela moeda e instala lá, ela tem um tempo de vida muito curto, e ela não foi dimensionada. Por isso é importante nesses projetos se pensar com muito carinho nessa tela, ter realmente atributos de engenharia no desenvolvimento do formato da tela, da abertura da tela, e se pensar já na criação de procedimentos operacionais padronizados de limpeza dessa tela. De tempos em tempos, você vai ter que abaixar o nível do teu tanque e promover a limpeza por jateamento, porque é uma área superficial que está lá parada e que vai crescer biofilme. Inevitavelmente. Não tem como isso acontecer. Então, é importante que essas telas sejam de material bom, resistente e bem dimensionadas e instaladas. Porque senão, você vai perder biomídia. Da mesma forma, a altura livre, a borda entre o nível da altura do líquido e o final do reator. Poxa, não dá para você correr o risco, de repente, sempre vai ter uma área que o turbilhonamento é um pouquinho maior. De repente, a biomídia ser cuspida para fora. Percebeu que há esse risco? Levanta uma muretinha, aumenta, porque você tem que garantir novamente que as suas biomídias fiquem lá dentro. Então, é possível, por exemplo, você trabalhar com MBBR embatelada, num único reator, como se fosse um SBR. Só que tem biomídia. Só que aí, para isso também, a tua bomba que vai remover o sobrenadante, ela tem que ter uma telagem específica, muito bem dimensionada, para não puxar a biomídia e não grudar nela e não entupir, e retirar o sobrenadante. Mas também, tranquilo. Você consegue hoje conciliar o MBBR dentro de um processo embatelada, você consegue ter, ao invés de um decantador secundário, uma ultrafiltração, um MBR, também atuando em conjunto, você consegue fazer esses links, desde que hajam proteções específicas para que cada etapa seja muito bem feita. Então, essa questão da telagem, ela é muito importante. É muito importante que o operador, a operadora, tenha isso em mente, de que em algum momento ele vai ter que limpar, vai ter que raspar, vai ter que lavar. Alguns lugares o pessoal coloca já disponível umas mangueirinhas para ter um jateamento, para tentar espalhar as biomídias. Vai ter que se virar aí na criatividade técnica
para garantir que essas telas elas não entupam, porque se entupir, vai transbordar o reator, e transbordar o reator é transbordar a biomídia, e aí você já era, você começa a perder todo o controle. Muito legal. Muito bom. Acho que de minha parte nesse episódio tá ok. Tá ótimo. Podemos partir para o 4º episódio. Então, você que está ouvindo a gente, já fica ligado que daqui a pouco está sendo mais um episódio. E acho que nesse episódio a gente poderia puxar, talvez, essa questão mais de aplicabilidade, né? Que seria, talvez, a última situação em que a gente, e junto, talvez, alguns parâmetros de operação, em que a gente pode estar colocando essas questões mais específicas, que eu tenho muita curiosidade, né, em relação, até, talvez, adaptações de sistemas de LOS ativados para o MBBR, né, e outras questões mais associadas aí, já a esse processo mais de aplicação mesmo. Beleza? Vamos lá? Perfeito. Até já. Até.